Salve, salve, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada do Código Aberto. Eu sou o Gustavo Web e nessa temporada aqui a gente está desenvolvendo um sistema muito legal de um chat em real time, utilizando diversas tecnologias aí que são muito legais. Estamos trabalhando com Laravel, estamos trabalhando com Vue, enfim, diversas tecnologias aí que são top do mercado. E você, como desenvolvedor web, mais cedo ou mais tarde você vai acabar topando com uma dessas tecnologias aqui, então você precisa ficar de olho em como que elas funcionam. E para o nosso exemplo aqui, a gente está desenvolvendo um sisteminha de chat utilizando esses recursos para a gente ver como que essas tecnologias trabalham em perfeita sintonia aí, utilizando a última versão que a gente tem até o momento que está sendo gravado esse vídeo, a última versão que a gente tem do Laravel. Estamos trabalhando com Jetstream, com Inertia, com Vue, enfim, recursos muito top aí, que muito provavelmente você já deve saber porque você está seguindo dos episódios anteriores, certo? Antes da gente ir para a nossa parte de conteúdo, vale ressaltar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aí abaixo, tem um botãozinho vermelho para você se inscrever no nosso canal. Do lado tem um sininho, clica nele também para você receber as notificações e deixa aquele like maroto, porque isso aí ajuda a gente a divulgar essa mensagem pela internet e levar a palavra do PHP, a palavra do Laravel, para cada vez mais desenvolvedores que são apaixonados pelo web, assim como eu, assim como você. Fechado? Parada é a seguinte, vamos partir então vamos para a prática aqui de uma vez para a gente não ficar com tanta enrolação. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para cá, aê, show de bola. Eu vou abrir aqui o meu Google Chrome e muito provavelmente você já conhece o nosso arquivinho Notion aqui, que está guiando a gente durante os nossos estudos, durante os nossos episódios aqui, para manter a nossa vida organizada e fazer com que a gente atinja o nosso objetivo. O que acontece aqui? Você pode ver que o nosso terceiro episódio aqui a gente já começa trabalhando com Vuex. E por que a gente começa nisso daqui? Se você se recordar do episódio anterior, vou até abrir o arquivo aqui para a gente se localizar onde a gente parou. Então vou vir aqui em Resource, JS, Pages, e aqui dentro a gente tem o chat.vue. A gente estava trabalhando lá, a gente conseguiu mandar a mensagem através do nosso chat, só que aqui a gente tem um from que está sendo mandado fixo comum, porque a gente não consegue resgatar o parâmetro do usuário logado aqui dentro. Lembra disso? Se você não lembra, corre lá no vídeo 2, assiste ele. Se você não assistiu o vídeo 1, assiste também, porque é extremamente importante você pegar todos os conceitos que tem lá. Mas qual que é a parada aqui? Eu não consigo resgatar o ID do usuário que está logado. Por mais que eu tenha aquela variável page que a gente compartilhou através do App Service Provider do Laravel com o Inertia, essa variável page com o auth user, onde eu tenho aqui o acesso ao ID, eu não consigo ter acesso ao contexto dela aqui abaixo. Então, onde eu estou informando aqui, eu não consigo fazer essa leitura. Para que a gente possa contornar isso, e é óbvio que você tem, sei lá, pelo menos, pensando assim bem por baixo, você deve ter pelo menos umas 5 alternativas diferentes para que você possa contornar isso daqui, dentre as mais loucas possíveis e as menos performáticas e seguras, até a mais ideal, ou a que você vai explorar um recurso novo. Enfim, eu vou optar por trabalhar com o Vuex aqui, porque eu acredito que é um recurso também que quem trabalha com Vue vai ter que trabalhar com o Vuex uma hora ou outra, então acho que é um recurso bacana da gente ver o funcionamento dele aqui. Por padrão, o Vuex não vem instalado dentro do Laravel ou até mesmo dentro dos pacotes quando ele faz a instalação do Vue, então a gente precisa fazer a instalação desse pacote manualmente. Não tem segredo nenhum para você fazer a instalação, basta você vir no seu terminal, que inclusive eu já tenho o meu terminal rodando aqui, eu tenho uma aba com o PHP Artisan Serve, uma aba com o npm run watch e a outra aba aqui que eu estou utilizando para criar meus componentes, fazer a instalação dos meus plugins e etc. Vou limpar aqui esse meu console e agora a gente vai fazer a instalação. Então eu vou passar um npm install, vou passar aqui o Vuex e eu vou passar o -- save para que ele possa jogar isso aqui lá para o meu arquivo e eu não preciso mais me preocupar quanto a isso. Vou deixar ele fazendo a instalação, e enquanto ele faz a instalação eu posso até mesmo deixar minimizado aqui para que aquilo ali não fique me chateando por enquanto. E agora aqui na raiz desse meu diretório JS, ao lado desse meu diretório, desse meu arquivo app.js ou bootstrap.js, eu vou criar um novo arquivo aqui, então posso vir aqui em new file, eu vou criar um arquivo chamado store.js. Isso aqui é meio que um padrão que a comunidade acaba utilizando. Você pode dar o nome que você quiser, você pode criar uma estrutura de diretório separada para isso, fica a seu critério. Aqui, como a gente está fazendo uma aplicação de exemplo, né? A gente está fazendo uma POCzinha aqui, fica a seu critério como que você vai trabalhar, beleza? O importante é você pegar o conceito que a gente está trabalhando. Vou dar um enter aqui então, criei um arquivo e aqui dentro que a gente vai armazenar as configurações do Vuex para que depois a gente possa utilizar o Vuex dentro da nossa aplicação. Então a gente abstrai isso daqui num arquivo separado. O
que eu preciso fazer aqui? Vou começar importando, então. Vou dar um import aqui no view. Vou passar aqui o view. Vou dar um import aqui também no Vuex, que já deve estar instalado. Reza a lenda. Se nada saiu do previsto, já deve estar tudo ok. E aqui abaixo eu vou fazer o seguinte. Vou dar um export default em new. Aqui ele ficou com espaço a mais, mas a gente arruma. Vuex.store. Abre e fecha o parênteses. E aqui dentro eu abro e fecho chaves, porque a gente vai passar algumas configurações aqui dentro. O que eu preciso passar aqui? Aqui a gente tem diversas parametrizações que são específicas do Vuex. Então aqui a minha ideia não deve estar completando. Não sei se ele ainda não carregou o autocomplete. Mas enfim, aqui eu posso passar posições como, por exemplo, o state. Então você vê que ele já traz o autocomplete aqui para mim, que não completou quase que nada, mas enfim. Eu tenho aqui também mutations, que também é específico do Vuex. A gente tem, enfim, diversas coisas lá. Eu tenho actions, tenho plugins, eu tenho getters, tenho modules, enfim, tenho diversas coisas. O que a gente vai acabar trabalhando aqui? Eu vou trabalhar com o estado, que é onde a gente vai definir uma posição chamada user, para que a gente possa substituir aquela posição 1 que a gente tem dentro do chat.view. As mutations é o que faz atualizar o valor do nosso estado, e a gente vai trabalhar com actions aqui, que é o que vai disparar a ação para as mutations, para que possa atualizar os estados. Num primeiro momento, quando você olhar isso daqui, pode parecer um pouco confuso, porque você vai falar que parece uma escadinha, né? Porque que o actions atualiza a mutation para que a mutation atualiza o estado. Tudo isso daqui tem uma lógica, tem um porquê, que a gente não vai entrar no mérito agora. Talvez seja o caso da gente fazer uma aula, sei lá, somente sobre Vuex ou algo mais específico sobre isso. Mas como o nosso foco não é necessariamente dentro do Vuex, a gente só quer extrair o resultado daqui de dentro, por enquanto a gente vai seguir nessa pegada aqui para a gente extrair o melhor desse mundinho que a gente precisa. E se for necessário, a gente volta aqui, a gente faz algumas implementações, até mesmo algumas considerações que sejam importantes para você pegar o perfeito funcionamento. Mas para quem já é habituado a trabalhar com Vue, já sabe para que serve, já sabe como que funciona, que o módulo depois você pode ir lá exportar para outro diretório, que vai ficar acoplado tudo que é do usuário dentro dele. Enfim, tudo isso daí é perfeitamente configurável. Beleza? Criei então basicamente que a estrutura básica, que você vai ver que a gente vai ter um certo probleminha aqui dentro que a gente já vai contornar ele. Beleza, o que eu preciso então? Você já entendeu que eu vou estar disparando, eu vou despachar uma action. Essa action vai atualizar uma mutation que vai atualizar o meu estado. Então vamos começar definindo o nosso estado, que vai ser um usuário que, por padrão, ele vai receber um objeto que por enquanto pode ser vazio, e esse user aqui é o que a gente vai utilizar para poder persistir uma informação aqui dentro desse from, que depois a gente obviamente vai trazer esse Vuex aqui para dentro do nosso chat. Mas isso aí você vai ver no decorrer desse episódio como que funciona. Vou voltar aqui dentro então. Eu já criei o meu estado. Eu preciso fazer com que o valor dele seja atualizado. Como que eu atualizo o valor dele? Eu posso dar um nome para uma mutation, que é o que vai ser disparada dentro da minha ação. Então a gente está fazendo um caminho inverso. Para você entender melhor, vamos fazer um passo a passo aqui, para que você veja cada uma das alterações fazendo sentido e você vê que uma está chamando a outra para você entender o caminho lógico. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou criar uma action aqui chamada user state action. E aqui eu vou passar um contexto para ela, posso passar uma arrow function aqui. Eu vou simplesmente dar um console log e passar aqui invocad. Só para a gente poder testar. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui dentro do nosso app, que a gente já trabalhou anteriormente, quando a gente trabalhou com o Moment aqui, a gente já havia feito algumas configurações. Isso aqui é basicamente uma configuração global, porque como isso daqui é o que dita as regras do que vai ser importado, aqui abaixo que ele faz a importação, por exemplo, de todas as páginas, por via de regra, é onde que tudo que eu fizer aqui dentro vai estar disponível em todas as páginas. Então eu posso vir acima de tudo aqui, eu posso dar um import no store from, e aqui eu vou passar o ./store. Ele não precisa pegar o .js do final, porque isso aqui ele vai pegar sozinho. E agora aqui abaixo, eu posso até mesmo pegar abaixo do filtro aqui, eu vou pegar o store.dispatch, e aqui dentro, aqui ele está usando ponto e vírgula, né? Enfim, falta
um pouco de padronização nesse código aqui, mas aqui eu vou passar qual que é a action que eu quero disparar. Que no meu caso aqui vai ser esse user state action. Vou dar um command C, venho aqui e eu dou um command V. Vou dar um command S para salvar as alterações e vamos ver se a gente conseguiu ter sucesso nisso daqui. Vou voltar aqui atrás, ele está dando um erro no console log. Deixa eu ver o que tem de errado. Console log, user state action. Aqui provavelmente a gente precisa informar um objeto. E a princípio seria isso daí. Deveria funcionar. O que eu estou fazendo de errado aqui? User state action. Faltou a gente dar um use aqui em cima também. Vamos ver se seria esse o nosso caso. Então eu vou dar um view.use. E aqui eu vou passar o viewX. Vamos ver se isso aqui resolve. Ainda não. Export the full new viewX.store. Temos o state, temos as mutations, temos os actions. E a princípio, não entendi o porquê que está dando errado. Console log, abriu, fechou. Estou dando uma mensagem aqui dentro. Ele está dando erro até na hora de buildar aqui. Vamos ver se eu acho onde está o erro. Módulo build failure. User state, será que é isso aqui? Não, ele ainda deu erro. Que beleza, vamos ver o que a gente está errando. User state action. Coisas de desenvolvedor, né? Acontecem uns erros que a princípio era para funcionar e do nada não funciona. Aqui, ó. There. Às vezes a gente esquece um caractere e por isso que para de funcionar. Olha lá, agora o build foi completado com sucesso. Tá vendo? Coisa de principiante. Às vezes acontece. Dá um command S aqui então e vamos ver se pelo menos a gente consegue ter esse console log aqui sendo invocado lá dentro do nosso navegador. Então vou voltar aqui no Google Chrome, vou abrir aqui o meu projeto, vou abrir aqui a aba do desenvolvedor e vou recarregar a minha página e você pode ver que eu tenho aqui ele acima de tudo. Então você pode ver que eu tenho esse console log aqui antes mesmo dos próximos erros da minha aplicação. Então você pode ver que de fato ele está chamando essa minha classe ou esse meu método aqui antes da minha aplicação continuar, que é exatamente o que eu preciso. Afinal, eu vou mapear aquele estado de usuário antes disso, vou deixar ele preenchido, e depois, quando eu for colocar ele dentro do from, obviamente que eu vou ter o valor lá dentro. É isso aí que a gente precisa. Então agora eu vou fazer o seguinte. Agora que eu já consegui chegar até aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu preciso resgatar qual que é o usuário logado. Para eu resgatar o usuário logado, a gente já viu que com o Laravel eu consigo fazer isso muito tranquilo. Basta eu simplesmente disparar a ação para a rota, porque a rota consegue saber quem que é o usuário logado de acordo com a seção que a gente tem, com o CSRF token e tudo mais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um axios.get, abre e fecha parênteses. Quando eu tiver o retorno disso daqui, eu vou ter um 10, e aqui eu vou ter uma resposta que eu posso disparar aqui também abrir e fechar as chaves, eu vou ter a resposta aqui dentro. Vou dar um console.log aqui dentro desse response, e para onde que a gente vai disparar esse get aqui? Eu vou disparar para dentro de API/users, e vamos ver as rotas que a gente tem. Eu acredito que a gente não tem nenhuma rota para pegar somente o usuário logado, se for o caso a gente cria uma nova rapidinho. A gente até tem uma rota aqui, ó, que ela já está criada, embora ela não esteja no padrão que a gente precisa. E a gente já tem um controlador, só que ele está respondendo em /users. A gente até pode personalizar isso daqui. Vamos fazer isso aqui para ficar tudo certo. Então, vamos fazer o seguinte. Route, /get, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou estar disparando para /user/me, ou seja, eu. Então, eu quero saber quem que está logado nesse momento. Eu vou disparar para userController, /class, vírgula. Aqui eu vou colocar o método que vai ser responsável. Então, eu vou passar um método me, né? É um nome meio que sugestivo, mas acaba sendo um padrão quando a gente quer saber qual que é o usuário que está autenticado. E aqui eu vou passar users.me. Isso aqui deve resolver. Vamos ver se vai dar tudo certo de acordo com o que a gente precisa. Agora eu preciso abrir o meu controlador aqui e eu vou criar um novo método. Então eu vou vir aqui, vou passar um pubf.
O método vai chamar me. E aqui eu vou criar user, o usuário que está logado. Vou chamar minha facade auth, passando aqui o meu método user. E aqui eu vou dar um return. Então, return em response, abre e fecho, JSON. E aqui eu vou criar uma posição chamada user. Então, posso passar o user aqui que vai receber o user logado. E aqui eu vou passar aquele response, que a gente já viu também como é que funciona, com um HTTP code de 200. Lembrando que a minha IDE me auxilia quando eu utilizo o response ou quando eu utilizo o auth, automaticamente ela vai jogando o use aqui para cima. Então, se você está chegando na aula agora, se você perdeu os episódios anteriores, automaticamente esse response aqui, a minha IDE joga esse comando aqui para cima. Então, se você estiver utilizando aí um editor de código, tem que ficar atento com isso para que esse comando venha para cá também. Beleza? Vou identar meu código aqui para que dê uma organizada nisso daqui. Você vê que ele dá uma quebrada aqui nos colchetes e tudo mais. Mas enfim, a princípio a gente já consegue saber quem que é o usuário logado e vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos só recapitular aqui. Mandei para /users /me agora, né? Para a gente saber quem que é o usuário logado. E eu tenho aqui uma resposta. Vamos ver se essa resposta está chegando. Vou dar um Command S, venho no Google Chrome, atualizo aqui, vamos ver o que a gente tem. Not found, API /users. Ah, aqui está no plural, né? A gente criou, se eu não me engano, no singular a nossa rota. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Realmente, como eu quero saber somente o usuário que está logado, então não vou criar no plural, né? Para a gente ter uma certa coesão aí. Então, eu vou voltar aqui, atualizo mais uma vez. A promise não foi definida. O que a gente está tendo de problema aqui? Será que é por causa de algum async? Ou é porque a gente não importou o Axios? Poderia ser, mas daí o erro que ele daria seria outro, né? Se não me falha a memória. Então vem aqui, Command S mais uma vez. Referência, response não foi definido. Response aqui, ó, tá escrito errado. Tá tudo escrito errado aqui, né? Meu Deus, vamos lá. Uma hora a gente acerta. O build foi feito com sucesso. Atualizei. Show de bola. Agora eu tenho um data aqui. Quando eu vou expandir esse nó, eu tenho o data. Aqui dentro eu tenho o user. E dentro desse meu usuário, eu tenho qual que é o usuário que de fato está logado dentro da aplicação. Show de bola. Isso aí que eu precisava. Vou voltar aqui dentro do PHP Storm agora. E agora que aqui dentro do response eu já tenho quem que é o usuário logado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma constante aqui, só para que eu possa armazenar esse valor. Eu vou chamar ela de user response, pelo menos por enquanto, porque ela vai ser local, não vai ser refletida em outros locais da minha aplicação. Então vou deixar ela simplesmente assim. Então vou passar um response.data.user. Show de bola, ela está aqui dentro. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que esse user response ele acabe sendo refletido aqui dentro do meu estado. Só que lembra que eu falei que a gente precisa fazer com que ele passe pela mutação? Para a gente poder fazer isso, eu preciso commitar essa informação. Quando eu faço o commit, ele dispara uma mutação para que a mutação possa atualizar o meu estado. Basicamente, esse é o fluxo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um commit, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou falar qual é o commit que eu desejo disparar. Aqui eu vou criar um commit chamado setUserState. Só que esse commit, obviamente que ele não existe ainda. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um Command C, vou vir aqui dentro da mutação e eu vou criar essa mutação aqui. Então eu já vou deixar ela criada e vou fazer o seguinte. Ela vai receber o estado que eu desejo estar atualizando e também o valor que eu quero que ela receba. E quando isso daqui acontecer, eu vou falar que o state.user, que é o que a gente tem de posição aqui acima, vai receber o valor. Então não tem tanto segredo até aí. E esse commit que eu estou executando aqui, o valor que ele vai receber é justamente o user response que a gente tem aqui acima. Se você quiser, você pode obviamente que remover essa constante, utilizar diretamente o response data user, vai funcionar tudo numa boa. Estou fazendo isso só para a gente conseguir dividir bem o nosso código. O que acontece até aqui então? Quando eu disparo isso daqui, a gente vai commitar as informações. Quando eu commito, a gente vai chamar o setUserState, que vai cair aqui. A gente vai estar passando um valor que é o userResponse, que a gente já tem mapeado um objeto completo do usuário, que vai atualizar o valor do user que a gente tem aqui acima. Então, tudo certinho, tudo da maneira com que a gente precisa. Posso até mesmo tirar esse console.log daqui. E, a princípio, a gente terminou a nossa parte do Vuex. O que eu preciso fazer agora?
para que eu possa testar isso daqui, eu vou aqui no meu chat agora, eu vou vir aqui acima e eu vou importar, tô no chat, é isso mesmo? Vou vir aqui e eu vou importar esse store. Então, vou vir aqui no store, from, e aqui eu vou passar um ponto barra, vamos pegar o store.js. O .js, obviamente, que não precisa, né? E o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o components, eu tenho o data, tenho métodos que a gente já viu como é que funciona, mas eu tenho uma outra posição aqui também, que é chamada de computed. Ou seja, que eu consigo colocar elementos que vão ser computados, que vão ser carregados, independente de eu precisar de um método ou de eu precisar do elemento montado, enfim, automaticamente isso aqui vai ser carregado para mim. Deixa eu só ver uma questãozinha aqui. Isso aí mesmo. O que eu preciso fazer aqui então? Eu vou passar umas chaves aqui dentro, posso colocar uma vírgula, e agora eu vou resgatar o dado lá de dentro do nosso Vuex e vou salvar dentro de uma nova posição para que fique disponível dentro desse nosso documento para poder atualizar a posição que a gente tem aqui abaixo no nosso from, né? Querendo ou não, eu preciso atualizar essa posição 1, então eu preciso criar um user aqui, por exemplo, para que eu possa substituir o ID aqui dentro. Então eu vou vir aqui acima e vou criar um user, abre e fecha o parênteses, abre e fecha o chaves, e aqui eu vou estar dando um return em store.state.user. É tudo isso daí que eu preciso fazer. E agora, aqui embaixo, em tese eu posso pelo menos vir aqui e simplesmente colocar um this.user. Agora você pode ver que ele já aparece como disponível aqui para mim. Eu posso simplesmente passar o ID, porque o objeto vai estar mapeado. Só que você vai ver que a gente ainda vai ter um problema aqui dentro. Quer ver o problema que a gente vai ter? Eu vou pegar o mounted aqui, que seria quando o nosso componente está montado, e olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, vou dar um console.log em this.user. Em tese pelo menos, ele deveria mostrar para a gente todo o objeto do nosso usuário Gustavo Web, que é o usuário que está logado no sistema. Confere? Só que você vai ver o que vai acontecer aqui. Vou dar um Command S, venho no Google Chrome, posso limpar aqui a saída do meu navegador, vou atualizar aqui, e você pode ver que ele dá um observer aqui para a gente. Ele não devolveu qual que está sendo o usuário que está logado dentro da nossa aplicação. Só que o que acontece? Se eu voltar aqui para dashboard, por exemplo, aqui a gente não tem o menu do chat, né? Então não consigo navegar para dentro do chat de novo. Vamos resolver isso daí que a gente já deveria ter feito lá na primeira aula, né? Mas enfim, vou acessar aqui, o layouts, o app layout. Eu vou vir aqui, e eu vou duplicar esse item para a gente poder colocar o menu do chat ali que eu acabei não informando. Mas enfim, acaba passando desapercebido, não tem problema nenhum, a gente arruma. Command S. Posso fechar ele aqui agora, venho no Google Chrome e atualizo. Beleza, agora sim ele carregou. Vem aqui dentro do chat, ele não está carregando por quê? Ah, bom, tá sim. Vou limpar a saída aqui, carreguei o chat, olha lá, ele tem o observer aqui. Aí eu venho para o dashboard e clico no chat novamente, ele tem o observer, ele não traz o elemento para mim. E por que ele acaba não trazendo isso daqui? Quando ele faz a requisição, ele não fez talvez por ser uma promise ou alguma coisa nesse sentido, ele ainda não deixou aquele dado disponível para que eu possa utilizar aqui dentro. Então a gente consegue utilizar um outro componente dentro do Vuex, que é o Vuex Persisted State, né? Eu até tinha deixado o nome dele aqui, Vuex Persisted State. É esse componente que a gente precisa utilizar, que daí o que ele vai fazer? Além dele ir lá buscar as informações, salvar isso dentro do estado, ele vai salvar isso também dentro de um outro local. E esse outro local, ele consegue salvar isso dentro de um cookie, dentro do local storage, ele consegue salvar isso dentro de em diversos locais diferentes, caso você queira configurar isso. A gente vai ver onde que isso aqui está ficando armazenado e a gente consegue acompanhar isso pelo console do desenvolvedor. Mas o que a gente precisaria fazer isso para funcionar? Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que a gente consegue fazer isso muito fácil. Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e dentro da minha abinha de terminal aqui, eu posso dar aqui na verdade ele é o aba que está compilando os assets. Eu vou vir aqui, vou dar um npm install vuex persisted state --save. É isso daqui o que a gente precisa fazer. Eu vou dar um enter aqui para que ele possa fazer o processo de instalação disso daqui para a gente. Só aguardar ele terminar aqui. É bem rapidinho, não deve demorar quase nada. Show de bola, já finalizou. Posso minimizar aqui agora. Eu vou vir para dentro do Store aqui. E onde ele está fazendo a importação desses recursos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um import aqui. Vou chamar aqui um create persisted
persisted state, eu acho que é isso. From, e aqui na frente eu vou criar o vuex persisted state. Vamos ver se é isso mesmo o nome que a gente precisaria passar aqui, porque isso aqui tem que ser uma função daqui de dentro. E aqui abaixo agora eu vou colocar uma vírgula e vou passar o plugins, posso dar um enter aqui, dois pontos, e aqui eu vou informar um vetor. E o vetor que eu vou informar é justamente a função que a gente definiu aqui acima. Então eu vou dar um Command C, dou um Command V aqui dentro e abro e fecho o parênteses. Deixa eu só conferir se é exatamente isso. Create persisted state. Eu acho que é exatamente isso daí e a gente conseguiu passar tudo com sucesso. Dou um Command S para salvar as alterações aqui dentro. Venho no Google Chrome mais uma vez. Volto aqui no meu projeto e vou atualizar e vamos ver a saída que a gente tem. Olha lá, agora você pode ver que a gente já tem uma saída diferente aqui agora. Quando eu clico aqui para expandir, você pode ver que a gente tem realmente os dados aqui dentro. E quando eu clico aqui em cada uma das posições, eu consigo ler o que eu tenho dentro de cada uma delas. E o que é legal? Se eu acessar aqui a aba Application, se não me falha a memória, é isso daí, ó. Se eu venho aqui no Local Storage, por exemplo, e acesso, obviamente, que o domínio que a gente está utilizando dentro da nossa aplicação, você pode ver que ele cria uma nova posição chamada vuex aqui dentro, e aqui ele consegue salvar todos os dados. Se a gente não estivesse utilizando aquele componente lá, a cada vez que eu atualizar a tela, ele não salva isso aqui dentro e a gente acaba perdendo essa persistência de estado, vamos assim dizer. Então você acabaria perdendo, ele acaba retornando aquele observer e você só consegue ter aquilo lá quando você acabar mudando de rota ou algo nesse sentido. O que obviamente para a gente acabaria sendo prejudicial. Então, para a gente poder contornar isso daí, a gente utiliza esse pluginzinho aqui que resolve o problema para a gente consegue ter exatamente a saída que a gente precisa. Eu estou notando aqui que ele está dando um erro no console. A gente está tendo algum erro em alguma promise aqui. A gente está tendo um erro aqui ó, no set user state. User state... Não sei o porquê que ele está dando... O commit não foi definido? Por que não foi definido? Set user state, user response e user response. Por que não foi definido? Será que é por causa do async? Deve ser por conta de algum famoso async await aí do JavaScript. Vamos ver se ele continua dando esse erro. Deixa eu limpar esse erro daqui, né? Ele continua dando isso, porque agora ele está salvo aqui dentro. Em tese a gente está... Você poderia até controlar isso daqui para que ele não fique fazendo essa requisição a todo momento, tendo em vista que a gente tem os dados agora na local storage. Mas se o usuário, por exemplo, entrar lá e alterar o nome, o e-mail, a senha dele ou algo nesse sentido, seria legal a gente atualizar isso também no estado. A senha não, porque a senha não vem, né? Mas, por exemplo, o nome, o e-mail ou algo nesse sentido, é legal a gente atualizar no nosso estado também. Mas, enfim, a gente precisa resolver esse erro da promise aqui. Ele está dando um commit não definido. Esse commit aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele aqui para a gente ver se esse problema é resolvido. Aí eu volto aqui dentro do Google Chrome. Agora sim, realmente, ó, porque a gente não havia passado ele aqui como uma dependência. Mas enfim, conseguimos resolver agora. Nenhum erro dentro do nosso console. A gente está conseguindo receber os dados aqui dentro e a gente já está conseguindo receber isso dentro do nosso chat. Show de bola, tudo resolvido então. Não preciso mais trabalhar aqui com o store.js, porque ele já está resolvido. Não preciso dar esse console.log daqui. E agora, quando a gente vai disparar uma mensagem aqui no from, isso aqui também já está resolvido. Vamos ver se a gente consegue mandar uma mensagem com sucesso, sem que a gente tenha nenhum tipo de problema. Então, vou dar um Command S, venho no Google Chrome, vou clicar aqui no usuário do Robson, posso até limpar a saída aqui. Eu vou mandar aqui um teste 1, 2, 3 também. Clico em enviar, show de bola, foi enviado com sucesso e a gente conseguiu concluir essa etapa. Então, vou voltar aqui no meu código aberto, vou selecionar aqui a primeira, que é adicionar o usuário logado ao controle de estado, a gente conseguiu fazer. Implementar o vuex persistent state, a gente também conseguiu fazer, você viu que é bastante simples fazer isso. O scroll automático aqui, você viu que ele está rodando e a gente fez isso na aula anterior, a gente acabou se precipitando e a gente conseguiu concluir isso daqui na aula anterior, então a gente também pode matar essa questão. E agora a gente vai de fato para a parte de Laravel WebSocket, que é onde a gente começa a fazer a mágica acontecer. Vou até tomar um gole d'água porque agora eu fiquei... bate aquela sensação de dever quase que cumprido. O que acontece? Tudo que a gente fez até agora, a gente está trabalhando com Vue, está trabalhando com Laravel, só que até agora não tem absolutamente nada de real-time dentro da nossa aplicação. No máximo que a gente tem
é uma biblioteca trabalhando aí de maneira reativa. Então, se eu mandar uma mensagem para o Robson, por exemplo, ele não vai estar recebendo na janela dele. E agora que a gente vai começar a colocar essa parafernália para rodar, e você vai ver que nem é um bicho de 7 cabeças e que a gente consegue fazer esse motor rodar através do próprio PHP. Então, quem vai estar fazendo o real-time em si funcionar vai estar sendo o PHP através do Laravel WebSocket. E a gente vai ter um listener acontecendo, né? Que a gente vai estar utilizando o Laravel Echo, que quem vai estar ouvindo isso daí vai ser o front-end. No caso, a gente vai estar trabalhando aqui com o Vue para poder ficar ouvindo essas requisições. Como que a gente faz isso daí, então? Eu vou clicar aqui na documentação do Laravel WebSocket e a gente vai fazer a instalação do componente. Vamos parametrizar o componente primeiramente e depois a gente cria o recurso dentro do Laravel. Você vai ver que o recurso dentro do Laravel, a gente precisa basicamente criar um evento e despachar o evento. É algo extremamente... Você vai ver que vai dar 10 linhas para fazer o que precisa mesmo para o real-time funcionar. Mas vamos fazer a instalação do componente primeiro, deixar toda a casa pronta e depois sim a gente vai lá e faz a implementação da programação, beleza? Vou acessar aqui o link da documentação então. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Você pode acessar esse link aí também, ele está dentro do Notion, acessa o seu Notion aí e confere o link. E aqui a gente tem a parte de instalação. Vamos para a parte de instalação então, preciso dar um composer require dentro desse camarada aqui. Então vou vir aqui, vou dar um Command C, venho dentro do PHP Storm, vou abrir aqui o meu terminal, vou dar um Command V e vou dar um Enter. Aqui pode ser que ele leve uns minutinhos para poder fazer a instalação, então não se preocupe, não tem problema nenhum ele levar um tempinho a mais, principalmente se você nunca fez a instalação, e ele tem que fazer o download dessa biblioteca, porque como você viu, o Laravel utiliza diversas dependências aqui, e tudo tem que ser compatível com as devidas versões. Aqui ele está dando uma mensagem, que eu já expliquei também nos episódios anteriores, que é por conta da versão do Composer. Já foi lançado o Composer na versão 2.0, só que foi lançado muito recentemente, então eu optei por enquanto, não fazer o processo de update na minha máquina. Vou aguardar aí o review da comunidade, ver como é que está funcionando. Quando eu me sentir seguro, aí sim eu vou lá e faço o processo de atualização. Enquanto isso, eu vou dar uma segurada e por enquanto ele não faz a atualização aqui, eu vou simplesmente aguardar, beleza? A dream is the Show de bola, processo finalizado então, ele demorou 2 minutos e 20 aqui na minha máquina para poder concluir o processo. Não é um processo tão demorado assim, pode ser que leve um tempinho a mais na sua máquina, não fique preocupado quanto a isso, beleza? Finalizado o processo então aqui pelo menos de instalação aqui da biblioteca, a gente vai continuar trabalhando no terminal, então vou até deixar ele aberto. Vou voltar no Google Chrome aqui então, e ele pede pra gente executar um PHP Artisan Vendor Publisher nesse provider muito louco que ele coloca aqui. Então vamos executar isso daqui também, posso dar um Command C, venho aqui dentro do PHP Storm e dou um Command V. Posso dar um Enter, e o que isso aqui vai fazer? Ele vai copiar os arquivos de migração que são necessários para que esse componente funcione, lá para dentro do nosso diretório database, caso a gente precise fazer alguma modificação, e depois a gente vai executar as migrações. Então volto aqui no PHP Storm, no Google Chrome, e ele pede realmente para a gente rodar as migrações. Então dou um Command C, volto para o Google Chrome, venho aqui, Command V, dou um Enter novamente. É difícil instalar um componente hoje em dia, né? Google Chrome mais uma vez, venho aqui, pego novamente um outro provider, esse aqui agora é de configuração, dou um Command C, venho PHP Storm, Command V, e eu dou um Enter. Agora ele importou o arquivo de configuração do WebSockets.php lá dentro do nosso diretório config. Esse aqui, se eu não me engano, a gente vai precisar configurar algumas coisinhas lá dentro. Volto para o Google Chrome mais uma vez e aqui ele tem o arquivo de configuração, que por enquanto a gente não vai precisar fazer nada, a gente vai seguindo passo a passo da documentação e aqui simplesmente ele coloca um preview do que é o conteúdo desse documento. Beleza, já fiz o processo de instalação. Agora a gente precisa ir aqui para a seção de uso básico para a gente ver o que a gente precisa configurar e tudo mais, quais são os requerimentos. Aqui tem um ponto importante, ó, ele fala que ele usa o pusher. O pusher, se você for analisar aí, você pode até clicar nesse link aqui, você vai ver que é uma ferramenta paga, onde você vai... você tem um certo limite, você até tem um plano gratuito, depois você tem um limite para você poder utilizar. Mas na verdade o que o Laravel faz aqui, ele implementa o Laravel Echo e ele vai utilizar, vamos dizer assim, o conector do pusher para poder, ou a interface do pusher para poder fazer esse tipo de comunicação, mas pode ficar tranquilo que você não tem que pagar absolutamente nada. É simplesmente a interface do pusher que foi utilizada aqui. Os requerimentos, o que ele precisa fazer aqui? Ele está dando um composer require no pusher/pusher PHP Server na versão 3.0.
Só que o que acontece? Se você for analisar dentro do nosso diretório do PHP Storm aqui, dentro do nosso projeto, você pode vir aqui dentro do seu diretório vendor, aí você vai procurar aqui o diretório pusher e você vai ver que ele já está instalado, inclusive se você abrir o changelog dele aqui, você vai ver que ele já está instalado na versão 4. Então você não precisa fazer a instalação daquela versão 3, conforme está pedindo a documentação, porque quando a gente fez a instalação do Laravel com o Jetstream e tudo mais, ele já faz a instalação de uma versão mais recente. Então você não precisa esquentar a cabeça quanto a isso, porque você já tem uma versão mais recente sendo instalada. Beleza? Vou voltar aqui no Google Chrome ainda. O que ele pede para a gente fazer agora? Ó, lá dentro do nosso .env, ele pede para a gente trocar o Broadcast Driver para Pusher. Então vou dar um Command C nesse Pusher, volto aqui no PHP Storm, vou abrir aqui o meu .env e eu posso minimizar esse terminal aqui agora. E eu vou vir aqui no Broadcast Driver e vou trocar para Pusher. Dou um Command S para salvar as alterações. Venho novamente no Google Chrome, Pusher Configuration, né? Vamos tentar acertar a pronúncia aí. No config, no broadcasting.php, então vou até fazer o seguinte, volto aqui, aperto o Shift 3 ou 5 vezes, sei lá, ele aparece essa pop-upzinha aqui para que eu possa abrir um arquivo. Aí escrevo broadcasting e ele já abre o arquivo para mim. Então acho isso aqui mó legal do PHP Storm também, e eu utilizo bastante enquanto eu não estou gravando aulas e tudo mais para ser mais rápido. Mas enfim, né? Só dando a dica aí para vocês se vocês quiserem. Volto aqui no Google Chrome e ele pede para a gente fazer o seguinte. A gente vai ter uma seção chamada Pusher e ele pede para que a gente tenha essas configurações aqui lá dentro. O que vai acontecer? A gente já tem esse Pusher aqui. Então vamos encontrar aqui, ó, a gente tem o Pusher. Só que aqui no Options a gente tem Cluster e Use TLS. Então eu vou voltar aqui, ó. A gente tem o Cluster e a gente tem o TLS lá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar todas essas posições, vou dar um Command C. Volto aqui dentro do PHP Storm, vou deixar o TLS, ele não pediu para eu remover, então eu deixo. Volto aqui e adiciono as demais posições. O que ele está colocando aqui? Ó? Usa TLS, o TLS e o encriptado aqui é se você quer trabalhar com ambiente seguro. Como a gente não está trabalhando com HTTPS, a gente não está trabalhando com ambiente seguro, no meu caso aqui, eu vou mudar isso aqui para falso, pelo menos por enquanto a gente está num ambiente de teste, enquanto a gente está lapidando a nossa aplicação. A partir do momento que eu for fazer o deploy disso daqui, eu tiver de fato num ambiente seguro, que tenha um SSL válido, que eu tenha acesso ao caminho dos certificados e tudo mais, aí sim você pode vir aqui e colocar isso daqui como true, beleza? Então só um ponto importante aí para que você possa criptografar esses dados enquanto eles estão sendo trafegados e você tem uma maior segurança. Isso aqui é simplesmente para o seu ambiente de teste, para o seu ambiente de localhost, porque não tem como a gente executar o HTTPS utilizando o 127.0.0.1, pelo menos por padrão utilizando o PHP Artisan Serve aqui. A menos que você crie, obviamente, né, o seu virtual host, você gere os certificados, tem o Laragon, se eu não me engano, que ele gera já o certificado para você, aí é outros 500. No meu ambiente, eu não tenho isso parametrizado no momento, então eu não vou utilizar, beleza? Então, cada particularidade deve ser obedecida. Show de bola. Vou voltar aqui no Google Chrome, então. Ele pede para a gente configurar o Socket Apps. É isso mesmo? É isso daí. A gente precisa acessar agora o config websockets.php, lembrando que esse arquivo aqui ele não existe dentro do nosso documento, e ele só existe porque a gente rodou aqueles comandos PHP, artisan, vendor, dois pontos publisher, e lá no final ele tem uma tag config que faz a importação desse arquivo pra gente. Então eu vou voltar aqui, vou abrir o WebSockets, que está aqui abaixo, dou um Enter, ele abre o arquivo para mim, venho aqui no PHP Storm, no Google Chrome, e ele pede para que a gente tenha essas configurações. Então, é dentro de Apps, vamos encontrar aqui o Apps, ID, Name, Key, Secret, Path, ID, Name, Key, Secret, ele não tem o path lá, mas aqui ele está pedindo para ter o Enable Clients Message e o Enable Statistics. Então, vou dar um Command C, venho aqui no PHP Storm, ele já até tem aqui, então acredito que ele tenha todas as posições, né? A gente não precisa fazer nada. Posso até fazer o seguinte, quando você está na dúvida, que eu faço pelo menos, venho aqui, copio, venho aqui e colo e tiro o que está duplicado. Então eu já tenho o name, eu já tenho o ID, já tenho o name, já tenho o key, já tenho o secret, já tenho o enable e já tenho. Então tá tudo duplicado, não preciso fazer absolutamente nada. Então aqui ó, você pode ver que ele está tudo pegando do nosso .env, a gente já vai lá alterar essas configurações. Aqui ele está pedindo se você quer habilitar as mensagens do cliente, e aqui ele está como falso por padrão, e você pode dar uma olhada lá na documentação, e ele te fala o que acontece se você habilitar isso daqui.
É um recurso bacana que você pode vir a utilizar, como por exemplo, a gente está fazendo um sistema de chat enquanto eu estiver digitando. Se você quiser que a outra pessoa aparece Gustavo estar digitando, sabe aquele tipezinho que aparece de que outra pessoa também está digitando? Isso é basicamente uma conexão ponto a ponto que está acontecendo. E se você quiser, você pode habilitar isso e seria basicamente essa opção que você tem que setar como true. Só que se você fizer isso, por ser uma conexão que vai estar acontecendo entre clientes e não vai estar passando pelo seu servidor, você tem que tomar cuidado com a segurança, porque vai ser uma conexão ponto a ponto ali que vai estar ocorrendo, então você tem que tomar muito cuidado com a segurança dos dados que estão sendo trafegados para evitar que qualquer malicioso possa mandar algum dado malicioso ou tentar resgatar algum dado da outra vítima ou algo nesse sentido. Então, obviamente, você como desenvolvedor precisa se policiar quanto a isso daí. Na documentação, isso daí está claro, está explícito lá que você precisa se atentar. Pode utilizar o recurso? Pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que ficar atento quanto a esse quesito. No nosso caso, eu não vou utilizar por hora, beleza? E aqui você tem o Enable Statistics, porque se você quiser, ele gera um painel para você poder ver quantas conexões você tem, quem tanto está sendo conectado, o que está sendo trafegado pelo seu WebSockets. Eu vou mostrar para você como é que funciona isso daqui. Então, a princípio, tá tudo ok essa parte. Posso dar um Command S para salvar as alterações, volto para o Google Chrome. Se você quiser ver essa parte da mensagem do cliente, você pode vir aqui, dar uma olhada nesse textinho, porque é aqui que está falando isso. Inclusive, se você tem problema com o inglês, aí você pode vir aqui e traduzir essa página. Só fica atento aí se ele não vai traduzir o código também, porque eu tô vendo toda a página aqui em inglês, então para mim eu não tô mais me preocupando tanto com a parte do código assim. A parte das estatísticas é legal, eu já vou mostrar para você como é que funciona. E aqui ele pede para a gente utilizar o Laravel Echo, porque assim como a gente está utilizando o Laravel WebSocket para servir como um servidor dessas informações, a gente vai estar utilizando o Laravel Echo para que a gente possa se conectar a esses canais. Como que a gente utiliza o Laravel Echo? Eu posso até abrir a documentação aqui, a gente vai direto para a página do Laravel e aqui ele pede para a gente instalar essas dependências dentro do nosso projeto. Então eu vou dar um Command C, venho aqui no meu PHP Storm, vou abrir aqui o meu terminal, eu vou dar um Command V e eu vou dar um Enter. Ele vai fazer essas instalações para mim, deixa ele pensando aí e vamos ver o que mais que a gente precisa fazer aqui. Então ele vai pedir para a gente, ele vai fazer as instalações. Deixa eu até ver nessa documentação aqui, ó, porque ele pede o que a gente precisa fazer. Ele pede para a gente adicionar o WS Host e o WS Ports. Então eu posso até pegar essas posições aqui e a gente precisa colocar esses dados que já estão criados. Essas linhas só estão comentadas. Olha que bizarro isso daqui. O Laravel deixou tudo isso daqui pronto. Se eu voltar aqui dentro do meu PHP Storm e eu abrir o arquivo que chama, se eu não me engano, Bootstrap. Deixa eu abrir aqui dentro de Resources, JS. Aqui dentro a gente tem um bootstrap.js. E o Bootstrap não é o Bootstrap da biblioteca Bootstrap. Bootstrap é até um paradoxo que não tem nada a ver com a biblioteca. A biblioteca simplesmente tem esse nome. Aqui abaixo, ó, você vai encontrar, posso minimizar aqui agora? Você vai encontrar o Laravel Echo, que é o que a gente acabou de instalar. Inclusive, deixa eu ver se ele já terminou aqui. Terminou e não tivemos nenhum tipo de erro. Show de bola. Então aqui eu tenho o import do Laravel Echo. Eu tenho o require aqui do pusher. E aqui abaixo eu tenho o window.echo. Para que esse comando echo aqui, ele fique disponível globalmente dentro da minha aplicação. Então depois, se eu quiser utilizar o echo dentro do chat.view, que inclusive a gente vai utilizar, você vai ver que ele vai estar disponível lá. E quem está disponibilizando ele é justamente esse trechinho de código aqui. Então o broadcaster, ele está colocando o pusher. Então aqui o broadcaster pusher está ok. O key também, ele pede para a gente adicionar essas duas posições. Então vou dar um Command C, venho aqui dentro e vou dar um Command V aqui abaixo. Obviamente que a posição não interfere absolutamente que nada. A gente tem o cluster, tem o force TSL, que eu estou setando como falso, porque eu não estou utilizando o HTTPS, não estou utilizando ambiente seguro por enquanto. E por hora está tudo ok. A princípio a gente já tem tudo configurado para o que a gente precisa. E agora você pode ver que aqui a gente já acabou a documentação e a princípio de uso básico a gente finalizou. É um bicho de 7 cabeças fazer a instalação? Não é, cara. A gente fez a instalação seguindo a documentação. Eu mesmo não tive que programar uma linha de código até agora, eu simplesmente copiei, colei que está de um lado passando para o outro. Simplesmente eu sei a ordem cronológica do que os fatos vão acontecer aqui dentro. Então, beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu vou voltar aqui dentro do meu .env, porque aqui você pode ver ó, que ele está pegando lá de dentro do meu .env,
O nosso WebSockets aqui, ele também pega do .env, então a gente precisa parametrizar algumas coisas lá dentro. Para isso, eu vou voltar aqui e você vai ver que aqui abaixo no Pusher, ele tem algumas posições aqui que estão vazias, que é caso você fosse utilizar de fato o serviço do Pusher, que ele já vem com uma certa integração, e aí basta você pegar o seu token lá, né, o seu App ID, o Key, o Secret e tal, e você coloca aqui dentro que o Laravel vai estar pronto para poder trabalhar com ele. Mas no nosso caso, como a gente não utiliza isso, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, sei lá, My App ID. Você pode, obviamente, que para um ambiente seguro, vamos assim dizer, gerar um token, utilizar um MD5 ou, sei lá, um hash, alguma coisa nesse sentido, e colocar aqui para que ele seja único, para que tanto o seu cliente quanto o seu server aqui utilize uma chave única. Mas aqui o que a gente vai estar utilizando, por não ser um serviço externo, não tem problema nenhum. Meu app key, vou colocar my app key e o secret my app secret. Fica a seu critério o que você vai estar utilizando, desde que, obviamente, você esteja utilizando o mesmo valor em ambos os casos, tanto no socket quanto no Laravel Echo, beleza? Aqui, como ele está pegando tudo do .env, a gente não tem problema nenhum. Aqui abaixo, o mix, ele vai estar pegando exatamente dos dados daqui de cima, então também eu não preciso me preocupar quanto a isso. Posso dar um Command S para salvar as alterações e tá show de bola. A gente não precisa fazer mais nada aqui dentro. O que a gente precisa fazer para poder startar isso daqui? Porque, querendo ou não, é um serviço que vai estar ouvindo, principalmente na porta 6000. Aqui acima, se eu não me engano, a gente tem um installation, introdução. Qual que é o menu que tem o comando para startar? Aqui, ó. A gente tem um PHP Artisan Sockets 2.serve. Então, vou dar um Command C. Vou vir aqui no meu PHP Storm. Pode ser até nessa terceira aba. Assim a gente fica com todos os serviços rodando aqui. Então, eu tenho PHP Artisan Serve, npm remote, e aqui a gente tem o nosso WebSocket, que já inicializou e está rodando na porta 6000. Vou voltar para dentro da minha aplicação. Obviamente que aqui dentro nada mudou, continua rodando normalmente. Aqui você pode ver que a gente tem o erro porque não existe rota, vai dar erro. Normal, a gente já vai resolver isso daí. A gente vai ver como é que funciona. E você vai ver que provavelmente aqui agora ele vai ficar meio que dando um ping para tentar conectar nesses canais. Fica tranquilo que a gente já vai resolver isso daí. Mas olha que legal, se eu pegar esse caminho aqui, eu vou abrir uma nova aba, e aqui eu tenho Laravel WebSockets. É um caminho a mais que ele adiciona. Eu passo a ter um painel a mais. E se eu clico aqui em Connect, agora você pode ver que eu estou conectado ao meu WebSocket. E se eu voltar aqui dentro do PHP Storm, você vai ver que ele começa a logar um monte de coisa aqui para mim no painel de tudo que está acontecendo dentro do meu servidor de WebSocket. E obviamente que tudo isso daqui depois vai montar um gráfico aqui para mim nas estatísticas para eu saber o que está acontecendo. Então, quando eu despachar um evento, enfim, tudo que for acontecendo, ele vai jogando aqui para mim dentro dessa tabelinha aqui para que eu possa acompanhar. No entanto que, eu acho que não vai acontecer porque ele está dando erro, né? Mas quando eu vim aqui atualizar, por exemplo, você vai ver que aqui ele vai começar a jogar aqui. Tal usuário se conectou, tal usuário se desconectou, enviou tal notificação, disparou tal evento. Tudo isso a gente vai conseguir controlar por aqui. Então, a gente conseguiu fazer essa instalação. Já que a gente fez a instalação e a gente conseguiu conectar aqui, por mais que esteja dando erro e a gente já vai resolver, fica tranquilo. Vamos voltar para cá então, a gente fez a instalação do Laravel WebSocket e a gente também fez a instalação do Laravel Echo. Então, tudo que a gente precisava, a princípio, está funcionando legal. O que a gente precisa fazer agora? Criação do event. A gente precisa parametrizar um canal, o evento e o conteúdo. Para você poder entender como é que funciona essa parada de WebSocket aqui. A gente vai criar um evento. Quando a gente cadastrar uma mensagem, né, quando a gente disparar uma nova mensagem, principalmente aqui, eu vou selecionar o usuário do Robson, aí eu vou vir aqui, vou mandar uma mensagem e vou dar um enviar. Essa mensagem, ela vem automaticamente para cá e ela não está passando pelo WebSocket. Mas eu preciso disparar um evento aqui para notificar o Robson para falar que ele recebeu uma mensagem lá. Então aqui a gente vai estar despachando um evento. Esse evento a gente vai estar conectando a um canal. Esse canal é um canal privado, né? Um canal entre eu e o Robson. Então o Cauê não conecta nesse canal, o H não conecta nesse canal. É um canal privado, por isso que é um canal onde eu conecto com outra pessoa, passando pelo servidor, obviamente. Mas vai ter essa comunicação. Então tem a conexão do canal. A gente tem um evento. Esse evento vai ser de enviar uma mensagem. Então vai ser, sei lá, um evento send message, por exemplo, né, que foi disparado uma mensagem. Então o cliente, no caso, essa mesma tela aqui, vai estar ouvindo esse evento para saber se foi recebida uma nova mensagem aqui para que eu possa colocar isso em tela. E ela vai ter um conteúdo, que é a mensagem em si que eu preciso mostrar. Tanto que se foi
o Gustavo que recebeu, vou mostrar dentro dessa mesma tela, como se foi o Cauê, aí eu vou simplesmente mostrar a bolinha, né? Porque eu não estou na tela do Cauê, não vou mostrar a mensagem aqui dentro, aí eu vou simplesmente mostrar o íconezinho de notificação. Basicamente, é esse o comportamento que a gente vai ter aqui. Vamos fazer tudo isso com calma, porque realmente é bastante coisa que a gente precisa desenvolver e você pode achar que é uma coisa muito louca, mas você vai ver que é bastante simples de se resolver. Primeiro passo, então, criação do evento. Como é que a gente faz a criação do evento? É difícil para Dedel. Vou abrir uma nova aba, né, já que as três estão com o serviço rodando. Vou vir aqui, PHP, Artisan, make event, e aqui eu vou passar um chat barra send message. O que isso aqui vai fazer? Vai criar um evento para mim. Isso aqui é um diretório que vai ser criado a mais. Ele vai criar um namespace a mais, né? Um subnamespace chamado chat. E dentro dele vai criar um evento chamado send message. Posso dar um enter aqui então. O evento foi criado. Aonde que ele foi parar? Aqui dentro de app. Agora a gente tem um diretório a mais chamado events. Posso expandir esse nó. Aqui dentro você pode ver que a gente tem um chat. E aqui dentro a gente tem um send message. Exatamente com a estrutura que a gente passou aqui abaixo. Então, o events é normal, né? Todos os eventos vão vir aqui para dentro. O chat é o que a gente passou aqui abaixo no nosso comando. E o send message é o nome da classe que a gente tem para trabalhar. Posso abrir ela aqui então? Posso minimizar aqui para aumentar o nosso palco. E olha o tamanho dessa classe. É tudo isso aqui que a gente tem para trabalhar. E você vai ver que a gente vai criar alguns métodos a mais, mas você vai ver que basicamente é isso daqui. Bom, vou começar fazendo o seguinte. Vou fechar os arquivos que eu não vou estar trabalhando por enquanto. Então, vou fechar você, Posso fechar você. O API, também acredito que eu não vou estar trabalhando por enquanto. Posso até excluir essa rota aqui que a gente não vai estar utilizando. Vamos deixar o mais enxuto possível isso daqui. Fecho o API aqui também. O User Controller também não vou trabalhar. E o app também eu não vou trabalhar por enquanto, né? Não vou utilizar, então posso deixar fechado. Se a gente for utilizar, eu abro ele de novo. Então, deixei tudo fechado. Tô com o chat.view, tô com o send message aqui. Beleza, tudo da maneira com que a gente precisa. O que eu vou fazer aqui dentro, então? Eu preciso entender que esse meu evento aqui, eu preciso implementar esse show de broadcast. Como eu estou trabalhando com broadcast, o evento ele pode ser utilizado para outras coisas dentro do Laravel também. Ele tem outras funcionalidades. Um evento ele pode ter listeners, ele pode ter vários listeners. Então, a gente precisa parametrizar de acordo com a nossa necessidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse show de broadcast aqui. Vou vir aqui, vou dar um implements e vou dar um command V dentro dessa minha classe. Então, isso daqui vai fazer com que ele cumpra o papel dele para que a gente possa trabalhar com broadcasts dentro desses eventos. Beleza? Até aí sem nenhuma novidade. Aqui a gente tem um broadcast on e a gente está trabalhando com um canal privado. Lembra que eu falei para você que a gente vai criar um canal privado? A gente poderia também simplesmente trabalhar com canal, que inclusive a classe já está até importada aqui acima, ó, simplesmente a classe canal. A gente tem um canal privativo e a gente tem um canal de presença. Cada um tem um porquê, cada um tem um motivo. Se você tiver dúvida do porquê de cada canal e tudo mais, vale a pena você dar uma lida lá na documentação. Não é nada muito complexo de você compreender isso. Mas no nosso caso, a gente vai estar utilizando aqui um canal privado. Aqui a gente vai dar um nome para esse canal, que no nosso caso aqui vai ser um nome, ao mesmo tempo que genérico, vai ser um nome único. Por quê? Aqui vai ser um nome user. E eu vou passar o ID desse usuário que a gente vai estar falando, por exemplo. Só que obviamente que eu não vou passar o ID fixo aqui. Então eu preciso receber esse ID. Para a gente passar esse ID, eu vou despachar esse evento. E quando eu despachar esse evento, eu já vou informar todos os parâmetros que eu vou utilizar aqui. Que no caso é para quem eu vou despachar esse evento e o conteúdo do evento que é a mensagem que eu vou estar despachando. Você vai entender isso daí. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Message Controller, né? Porque quando a gente vai disparar uma mensagem, que daí a mensagem vai ser salva no banco de dados, vai ser persistida no meu banco de dados, e eu preciso notificar a outra parte do meu chat de que ele tem uma nova mensagem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em HTTP, Controllers, API, Message Controller, e aqui eu tenho o método Store, né, onde a gente está salvando a mensagem. É exatamente aqui que a gente precisa trabalhar. E o que eu vou fazer? Vou vir aqui abaixo, vou dar um event. Se você quiser, você pode trabalhar com o helper também. Você tem o helper event, você tem o helper broadcast. Cada um tem a sua particularidade. Enfim, você pode estudar também o porquê de cada um deles. Um vai estar distribuindo isso para os listeners, o outro não vai. Enfim, tem cada um as suas particularidades. No nosso caso aqui, o event vai nos atender.
Vou pegar ele aqui de dentro do namespace facades. Então, quando eu dou um enter aqui, lembre-se que ele joga o use lá para cima. E aqui eu vou dar um dispatch, ou seja, estou despachando. O que eu estou despachando aqui? Vou estar despachando um new send message. E quando eu passo o send message, obviamente que ele já pega aqui o app events chat, que é exatamente a classe que a gente acabou de criar também. Posso dar um enter aqui, ele também jogou o use lá para cima. Lembre-se sempre disso. Vem aqui no final, ponto e vírgula para finalizar. O que eu vou passar de parâmetro aqui para dentro? Eu preciso passar para quem que eu estou mandando e também qual que é o conteúdo da mensagem. Então a mensagem é muito tranquila. Então eu posso vir aqui e simplesmente passar o message. Até aqui sem nenhum tipo de problema. E para quem que eu vou estar mandando? Então é o to. Então eu posso simplesmente vir aqui, coloco uma vírgula e eu vou passar o request to ou o message to. Enfim, agora os dois já está dentro do mesmo objeto, né? Eu poderia simplesmente mandar um só, porque dentro da mensagem eu já tenho o to aqui, aí eu poderia abrir lá dentro, mas enfim, eu vou mandar o request to aqui, porque assim fica mais declarativo o meu método e eu sei exatamente o que eu estou passando. Eu estou passando uma mensagem, eu estou passando para quem que é essa mensagem. Então, acredito que assim fica melhor. Então aqui eu tenho um objeto do tipo message, né, do meu models, e aqui eu vou ter simplesmente um inteiro, beleza? Vou dar um command S aqui para salvar as alterações. E agora aqui dentro do meu send message, obviamente que eu preciso resgatar isso aqui dentro do meu método construtor. Então aqui eu tenho um message, que eu posso pegar do meu app models, que vai ser o message, e eu tenho um int também, que vai ser o request. No request to não, aqui vai ser o usuário para quem a gente vai estar mandando essa notificação, né? Então eu vou passar aqui o user, por exemplo, user notification. Podemos trabalhar com dessa maneira aqui. O que eu vou fazer? Criando esses parâmetros, eu vou vir aqui acima e vou criar aqui um public message e vou passar um public user notification. E agora aqui abaixo eu vou setar essas propriedades. Então eu vou falar que o this message vai ser igual a variável message. Lembrando que isso aqui é um atributo da minha classe, que eu estou setando um valor para o atributo da minha classe e o valor é exatamente a variável que a gente está passando aqui. Isso aqui é coisa de PHP, é coisa bem básica, coisa que você deveria saber de cor, beleza? Vou vir aqui abaixo e vou passar o this e user notification, passo um igual, vai ser igual a user notification. Mais uma vez, isso aqui é atributo da classe, esse aqui é o valor, que é exatamente o parâmetro que a gente está passando aqui acima. Show de bola, já tenho tudo mapeado, já tenho todos os dados aqui dentro. Para eu saber se isso aqui está funcionando, você poderia vir aqui dar um var dump e tudo mais, mas acredito que não seja necessário tudo isso. Deixa eu só ver uma coisinha aqui acima. Show de bola, tá tudo certo. O que eu preciso fazer aqui abaixo agora? Aqui lembra que a gente tem o nome do nosso canal e eu preciso informar esse nome aqui dinamicamente? Então eu vou fazer o seguinte, assim como eu tenho o user, eu vou passar um ponto e aqui eu vou estar concatenando, eu vou passar o this user notification. Então vai ficar user.1, user.2, user.3 dinamicamente de acordo com o usuário que eu preciso notificar lá na outra ponta, beleza? E aqui abaixo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais dois métodos que eu vou falar o nome do evento que eu vou estar disparando, né? Lembra que a gente falou que a gente vai monitorar também um evento para quando ocorre esse evento a gente possa estar ouvindo para saber o que a gente vai fazer no nosso front-end e também qual que vai ser o conteúdo desse evento que vai ser disparado. No caso, eu posso ter a mensagem, eu posso ter mais que um objeto, eu posso ter um coletivo de objetos, eu posso querer organizar isso de uma melhor forma. Enfim, eu vou trabalhar com o conteúdo que vai ser disparado. Então, para isso, eu vou passar aqui um método chamado pubf, e aqui eu tenho um método chamado broadcast_s, que é basicamente o apelido que a gente vai estar dando para ele. Então, eu vou dar um return aqui, que é simplesmente uma string, e eu vou dar um nome de sendMessage, que é exatamente o nome da classe que a gente tem. Isso aqui tem uma particularidade, que depois a gente vai ter que colocar um ponto aqui no início. Eu vou explicar tudo isso para você melhor. E aqui abaixo, a gente tem um outro método, que vai ser o pubf, que vai ser o broadcast with, ou seja, um broadcast com seria. E aqui eu vou dar um return, e vai ser qual que é o conteúdo que eu desejo retornar. Então, eu vou estar retornando um vetor, e aqui eu vou ter uma posição chamada message, que vai receber o this message. Tudo isso que eu preciso fazer. Essa daqui é a nossa classe de broadcast. A princípio, também não é muito complexa. Temos dois
atributos dentro dessa classe, um método construtor recebendo 2 parâmetros que seta os 2 atributos, e aqui a gente tem um broadcast on, setando qual que é o canal, um método setando qual que é o nome do evento, e um método setando qual que é o conteúdo, sem muita frescuragem. Você vê que aqui a parada é bem tranquila. Beleza, criei isso daqui então, e eu já estou despachando ele aqui dentro do meu Message Controller. Até aqui, sem muitas dores de cabeça. O que a gente precisa fazer agora? A princípio, eu precisaria fazer com que o meu chat se conecte a esse canal. Só que para a gente fazer isso aqui, se conectar ao canal, a gente precisa criar uma rota, autenticar e tudo mais. Então, para a gente não se perder, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Então, criação do event. Criei o meu evento, certo? Criei o evento, parametrizei o canal, parametrizei o evento, parametrizei o conteúdo. Show de bola. Despachei o evento. Então, eu fui lá no meu controlador de mensagem que está salvando a mensagem no banco de dados para que eu possa notificar outra parte. Show de bola, a gente fez também. O próximo passo é conectar a um canal privado. É isso aqui que a gente precisa fazer. Vamos fazer essa parada ser executada com sucesso agora. Como que eu faço isso daqui? Vou vir aqui dentro do meu PHP Storm, dentro do meu chat aqui agora. Deixa eu só ver uma paradinha aqui. O que eu preciso fazer? Aqui dentro do meu Mounted agora, eu vou fazer o seguinte. A gente já está resgatando aqui quais seriam os usuários. E abaixo disso daqui, a gente vai se conectar ao canal desse usuário, certo? Então, se eu estou conectado como Gustavo, eu vou me conectar ao canal 1, no caso, né? Vai ser o canal users.1. E esse canal, quando alguém mandar uma notificação para user.1, eu vou estar conectado nesse canal. Quando alguém mandar um evento send message, eu vou estar ouvindo o send message aqui. E quando o conteúdo da mensagem for tal, eu venho aqui e vou imputar isso dentro das mensagens que a gente já tinha parametrizado ali em cima. Então você vai ver que tudo isso aí vai fazer sentido e você vai ver que é muito tranquilo de ser feito. Então eu vou dar um echo aqui dentro, vou passar um echo private. Por que private? Porque a gente está se conectando a um canal privado. Se você não for conectar a um canal privado, você pode ver quais são as opções aqui dentro. Se eu não me engano, é Echo Public, se não me falha a memória, para você poder conectar a um canal que seja público. Muito intuitivo também, né? Abre e fecha o parênteses aqui dentro, então. E aqui não preciso passar um ponto e vírgula. Aqui eu vou passar qual que é o canal que eu vou estar me conectando. E como eu vou ter que informar um parâmetro, né? Que é o ID do meu usuário aqui dentro, eu vou passar aqui um apóstrofo e vou passar user, ponto, e aqui eu vou passar qual que é, que no caso vai ser o this.user.id. Aqui eu vou estar ouvindo, então vou passar o listen, abre e fecha o parênteses mais uma vez, e o que eu vou estar ouvindo aqui? Eu vou estar ouvindo um evento, então você pode ver que ele já até marca aqui para mim o que eu vou estar ouvindo. Esse evento que eu vou estar ouvindo é justamente o que eu parametrizei aqui, ó. Então a gente tem o nome do evento que a gente parametrizou. Posso pegar ele daqui, vou dar um Command C, venho aqui e dou um Command V. Só que o que acontece? Esse evento aqui, por padrão, eu teria que setar todo o namespace dele para que a gente possa ouvir o evento corretamente. Para que a gente possa evitar esse equívoco de informações, eu posso vir aqui e simplesmente colocar um ponto antes. Assim, ele anula que eu tenha que passar todo o namespace e ele vai pegar somente esse nome aqui. Então é o nome que eu setei. Se eu não quiser passar o ponto aqui, eu tenho que passar o namespace completo, que deve ser de acordo com o nome da minha classe. Eu vou ter que passar o /app, enfim, é o nome que a gente tem aqui em cima. /app, /events, /chat, /sendMessage. Como eu setei um nome, eu posso simplesmente vir aqui passar um ponto e a gente vai utilizar ele. Beleza? Show de bola. Estou ouvindo agora isso daqui. Quando esse evento aqui acontecer, o que eu preciso fazer? Eu vou disparar aqui uma arrow function. Então, passo aqui a minha arrow function. E essa minha arrow function aqui, obviamente, que eu vou estar recebendo dados aqui dentro. Esse dado que eu vou estar recebendo aqui, vou passar um E, mas você poderia chamar do que você quiser aqui, mas é exatamente os dados que a gente vai ter aqui. Beleza? Então, eu vou voltar aqui dentro e só para a gente poder testar pelo menos, eu vou dar um console log dentro dessa minha posição E, para a gente ver se de fato está chegando a posição message. Só que o que você vai ver? A gente vai ter um erro aqui porque a gente não vai conseguir se conectar dentro desse canal privado porque está faltando a rota. Vamos ver isso daqui acontecendo na prática. Vou dar um Command S, venho no Google Chrome, vou acessar aqui o meu projeto, vou atualizar aqui mais uma vez e vamos ver o que está acontecendo. Então a gente teve o erro 127.0.0.1, 2.6.000, não conseguiu se conectar. Ó. Você pode ver que ele está dando diversos erros aqui. Primeiro erro que pode estar acontecendo, inclusive está até aqui abaixo, ó. Você pode ver que ele está pedindo para a gente conectar um canal privado,
parametrizar as rotas de broadcast e habilitar o Broadcast Service Provider. Então vamos fazer aqui o que é mais simples, aqui, o que é mais rápido, a gente matar rapidão. Vamos habilitar esse Broadcast Service Provider. Então vou voltar aqui no PHP Storm, vou aqui dentro de config, cadê o config? Aqui dentro de app, e aqui abaixo você vai ver que a gente tem um monte de providers aqui, e justamente o Broadcast Service Provider ele vem comentar. Então a gente vai descomentar ele, posso identar ele aqui para ficar bonitinho, dou um Command S para salvar as alterações e posso fechar esse arquivo. Volto aqui mais uma vez e eu vou atualizar para a gente ver se muda alguma coisa. A gente ainda está tendo erro, mas você pode ver que ó, um dos erros agora já sumiu daqui. Então beleza, a gente já resolveu pelo menos um. Então vou voltar aqui e posso até matar ele daqui. Preciso parametrizar uma rota de broadcast. Deixa eu ver se a rota dele, ele já está printando aqui qual seria a rota do nosso usuário. Aqui ele não está printando a rota ainda. Talvez seja o caso também até da gente restartar a nossa aplicação. Porque a gente fez a instalação de diversos pacotes e tudo mais. Pode ser que a gente tenha que restartar PHP Artisan Serve, dar um npm run novamente para que a gente possa compilar tudo, inclusive com as bibliotecas que a gente adicionou a mais, e talvez até o nosso WebSocket. Mas enfim, parece que pode ser não somente isso. Mas vamos ver aqui, conectar a um canal privado, filtrar as mensagens da conversa e ativar as notificações. Mas enfim, estamos chegando quase lá. Vamos ver por que isso aqui ainda não está funcionando. Vamos criar a nossa rota então para ver se pode ser isso. Vou fechar aqui. Posso minimizar também, vou vir aqui dentro de Channels. O que eu vou fazer aqui dentro? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa rota que eu tenho de broadcast, vou dar um Command C, venho aqui abaixo e vou dar um Command V. Qual que é a rota de Channels que eu tenho aqui? A rota que eu criei, no caso, ela chama user.um ID de usuário que eu vou estar informando isso daqui dinamicamente. Essa minha rota aqui, ela vai estar recebendo dois parâmetros. Tanto o usuário que está autenticado, né, o usuário que está fazendo a requisição, como o ID que eu estou informando aqui. Esses dois parâmetros, eles precisam bater. Se os dois forem idênticos, forem do mesmo tipo e tudo mais, aí sim eu vou conseguir fazer uma requisição com sucesso e o retorno disso daqui vai ser true. Se o retorno for true, a gente consegue fazer a requisição e a gente vai conseguir passar. Se esses dados aqui não baterem, ou se eles forem de tipos diferentes e tudo mais, essa condição aqui, essa ternária aqui, ela não vai bater, vai retornar um falso e a nossa conexão vai ser negada. Então, se eu tiver, por exemplo, com o usuário do Robson tentando conectar no canal Gustavo, né, no canal 1, vai ser recusada essa verificação e, obviamente, que eu não vou conseguir ter sucesso. Então, vai ser recusado, não consigo conectar, consigo manter a segurança da aplicação. Dou um Command S para salvar as alterações, volto aqui no Google Chrome, vamos atualizar agora para a gente ver o que a gente tem de saída. O WebSocket ainda está recusando. Aqui você pode ver que ele tem um WSS. Isso aqui seria de conexão segura, se não me falha a memória. Erro durante o WebSocket. Handshake 404. Erro durante o WebSocket. Vamos tentar fazer... Bom, agora que eu já defini a rota, né? Posso vir aqui e parametrizar a rota. Já fiz também. Aqui ele está dando um name invalid. E esse erro aqui, ó, se eu não me engano, também é de SSL. Então ele está tentando utilizar parece que ele está tentando utilizar um HTTPS. Vamos ver se a gente esqueceu em algum lugar, então. Vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no PHP Storm, vou abrir meu terminal. Vou voltar aqui, vou dar um Command C, que daí eu mato o processo. É um Ctrl C no caso, e o meu Ctrl C não é de copiar e colar não, tá? O Ctrl C eu mato o processo, tem que ver qual que é o atalho aí no seu sistema operacional. Vou executar o PHP Artisan Serve novamente. Vou vir aqui no npm run watch, vou matar o processo e vou rodar ele novamente também. Aí ele vai buildar tudo para mim. Vou vir aqui e vou matar e vou rodar o PHP Artisan Serve mais uma vez na porta 6001. E aqui a gente não tinha nada rodando. Beleza, vamos aguardar só o build aqui dele terminar. 52%, 70%. Show, terminou. Atualizo aqui mais uma vez. Show de bola, agora parou os erros, tá vendo? Às vezes um restart muda tudo. Coisa de Windows, mas enfim, resolveu o problema. E agora parece que a gente conseguiu resolver essa questão. O que a gente precisa fazer para testar aqui agora? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou abrir um outro navegador. Eu vou abrir aqui no caso o Firefox para a gente poder testar. E dentro do Firefox,
eu vou abrir uma sessão com o usuário do Robson. Aí, deixa eu só... joguei pra cá, vem pra cá, você, vem pra cá, você. É isso aí, deve estar tudo certinho lá, né? É isso aí. Vou clicar aqui em login. Vou passar aqui Robson, @upinside, e aqui eu passo a senha que eu defini para ele. Não vou salvar as alterações. Clico no chat. Olha lá, tô o Gustavo Web aqui. Show de bola. Vou abrir aqui a ferramenta de desenvolvedor também. O console aqui você pode ver que a gente não tem nenhum erro vermelho acontecendo aqui principalmente. E agora eu tenho aqui o chat do Gustavo. Você pode ver que o Gustavo mandou todas as conversas para mim. E aqui eu tenho o Google Chrome. Então você pode ver que um fundo é escuro e o outro, o fundo aqui principalmente do console do desenvolvedor, é branco. Então eu vou fazer o seguinte: do meu usuário aqui, eu vou clicar no Robson. Eu vou mandar uma mensagem para ele falando beleza? E enviei a mensagem. Vou acessar aqui o Firefox e a mensagem não chegou, mas você pode ver que a gente tem aqui um objeto. Não, na verdade não chegou aqui porque a gente não parametrizou isso, mas aqui no console dele já chegou um dado aqui. Você pode ver que a gente tem um message aqui dentro e dentro desse message a gente tem todos os dados necessários. Então está cumprindo com tudo que a gente precisava. Conseguimos instalar o WebSocket, conseguimos instalar o Laravel Echo, conseguimos conectar um canal privado, conseguimos parametrizar a rota e está tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. Fizemos bastante coisa. A princípio pode parecer que você vai ficar talvez meio perdido aí, se for necessário. Dá uma... revisita os momentos aí que podem parecer um pouco complexos, mas você vai ver que tudo isso daqui faz bastante sentido e não é tão difícil assim. Talvez seja difícil na primeira vez que você faça para você entender o primeiro fluxo. Depois que você entende o primeiro fluxo, tanto para você fazer um sistema de chat, ou agora, se você quiser fazer, sei lá, um sistema de delivery para que o pedido seja atualizado quando, sei lá, a cozinha lá atualiza o status do pedido, é extremamente simples. Porque o que você vai ter que fazer é exatamente a mesma coisa. Você vai criar a mesma rota, você vai ter que ouvir o mesmo evento, você vai ter que disparar a mesma ação quando tiver uma atualização no pedido. Tudo isso daqui vai se repetir. Por isso que é importante você entender o que está acontecendo do que a linha que está sendo digitada em si. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. Fiz a mensagem chegar aqui dentro do console. O que a gente precisa fazer agora? Vou voltar aqui para dentro do meu PHP Storm aqui. O channels eu não vou mexer mais. Aqui dentro a gente vai mexer bastante ainda. Esse evento que foi despachado aqui, não preciso mais mexer nisso. Por incrível que pareça, despachei a mensagem para dentro do evento, não preciso fazer mais nada. E o evento em si, também já não preciso fazer mais nada. Agora onde eu preciso programar é de fato aqui dentro do meu chat. Por quê? Eu recebi a mensagem aqui. Só que agora eu preciso fazer a verificação assim. Tá, eu recebi a mensagem. A mensagem é do usuário que está ativo no momento? Se for, eu preciso adicionar ela na listagem de mensagens. Se não for, eu preciso gerar uma notificação dos usuários que estão na minha sidebar ali. Para eu gerar essa notificação, eu preciso percorrer todos os usuários e marcar a notificação no usuário que está correto. Basicamente é isso que a gente precisa fazer para fechar isso daqui com chave de ouro. Vamos ver como é que fica isso daqui então. Tem um console log aqui e agora a gente vai fazer justamente essa verificação, principalmente da pessoa. Então vou fazer o seguinte, vou passar aqui uma condição e obviamente que aqui a gente vai ter um else, né? Porque se vai ser o usuário, a gente vai fazer uma coisa, caso contrário, a gente não vai fazer, a gente vai gerar a notificação. Então se this.userActive, ou seja, se ele existe é diferente de vazio e tudo mais, e this.userActive.id for igual a e.message.from, ou seja, se o usuário que está ativo for exatamente o usuário que está mandando a mensagem nesse atual momento, eu posso vir aqui e vou dar um this.message.push. Abre e fecha o parênteses aqui e eu vou jogar o objeto inteiro aqui para dentro. A princípio eu estou fazendo essa linha aqui, está fazendo exatamente o que essa linha daqui de cima faz. Só que ao invés de passar posição por posição, eu estou informando o objeto inteiro aqui para dentro e o JavaScript se resolve com o resto. E, obviamente, que quando eu adiciono essa mensagem aqui, eu preciso fazer com que, novamente, a mensagem role, ela cole sempre na última mensagem. Então, eu vou vir aqui e vou dar um this.scrollToButton. Posso dar um Command S para salvar. O build foi feito com sucesso. Vou vir aqui e vou atualizar a janela do Robson. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vamos tentar fazer uma loucura aqui, ó. Vou diminuir
as janelas. Obviamente que vai ficar distorcido aqui, mas não tem problema nenhum. Vou diminuir aqui a janela 1 e vou pegar a minha janela aqui também e eu vou jogar para cá para a gente poder ver essas ações ocorrendo. Beleza? Então, a gente tem as duas janelas aqui. Aqui é a minha, aqui é a do Robson. Pelo menos assim a gente consegue acompanhar. Então, vou atualizar aqui a minha janela, atualizei a janela do Robson também. Clico aqui na conversa do Robson, clico aqui na minha conversa e aqui eu vou mandar um teste. Dou um enviar aqui. Tivemos um erro agora. Mensagem.push não é uma função. Não é uma função. This.message. Ah, aqui eu passei o message, ó. É messages, né? Lembrando que o message aqui no caso é o nosso input e o messages é o que a gente tem dentro da box. Então volto aqui mais uma vez, atualizo aqui também. A gente teve um erro aqui falando da fonte. Enfim, tudo atualizado. Clico aqui no Robson, clico no Gustavo. Vou mandar aqui agora um teste 1, 2, 3. Dou um enviar. Olha lá, recebi o objeto aqui, só que ele não rolou. Chegou a mensagem, mas ele não rolou para baixo. Isso aqui, mais uma vez, é aquela brincadeirinha de async await. Então vamos jogar o async aqui. Eu vou aguardar isso aqui ser concluído para que eu possa executar a função de baixo. Dou um Command S aqui mais uma vez. Fazendo ajuste fino já. Agora você vê que a gente começa a passar por uma fase de lapidação para deixar tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. Beleza, abro a janela do Robson, abro a janela do Gustavo aqui e vou mandar aqui agora Olá Mundo. Dou um enviar aqui agora, olha lá, agora você pode ver que chegou o Olá Mundo sem precisar fazer nada. Se você abrir a janela do seu computador aí e for na aba Network lá, você vai ver que não está fazendo long polling nenhum na aplicação, então tudo isso aqui está sendo feito em tempo real. Se eu vier aqui agora respondendo seu comentário, eu dou um enter aqui também, eu respondo em tempo real, rolou a mensagem, para o Robson fica colado na direita, para mim fica colado na esquerda, o nosso chat começou a funcionar. Então posso começar a trabalhar aqui, você pode fazer teste de exaustão aqui que as mensagens começam a chegar, algumas delas chegaram porque eu apertei enter sem mandar o número antes. Um outro teste que a gente pode fazer é mandar um emojizinho aqui, ó, vamos mandar um emojizinho para ver se chega também, vou mandar esse carinha aqui no computador, dou um enviar aqui, chegou o enviar aqui também. Então, tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. Funcionando legal. Show de bola isso daí que a gente quer. O que vamos fazer agora? Fiz isso aqui funcionar e a gente já está filtrando a mensagem por usuário, né? Era isso daí que a gente tinha aqui. Conectamos ao canal privado e a gente está filtrando as mensagens na conversa aberta. E agora o que a gente precisa fazer é lapidar aqui para a gente poder mostrar a notificação. Vamos ver como que a gente faz essa questão então. Vou voltar aqui. E agora, quando o cara não tiver com o usuário ativo, ou seja, eu vou voltar só para você poder analisar o que eu estou falando. Vamos supor assim, eu vou aqui fazer uma conversa com o Robson, só que o Robson, por exemplo, está falando com o Cauê, né? Ele nunca falou com o Cauê antes. Conversa com o Cauê. Então aqui o Robson está falando com o Cauê. Eu estou falando com o Robson. Se eu mandar aqui um teste para ele e dar um enviar, ele não recebe aqui, mas você pode ver que a gente recebe o evento. Então o que eu precisaria fazer? Eu preciso vir aqui agora e colocar essa bolinha azul aqui somente na frente do meu nome e não na frente do nome do Cauê ou no nome da H. Então eu preciso tirar essa bolinha do nome da frente de todo mundo e colocar somente quando receber uma notificação de uma janela que não esteja ativa. Vamos fazer isso daí. Venho aqui no PHP Storm. Aqui dentro desse else, vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que varrer todos os usuários. É isso daí, vou ter que varrer todos os usuários. E o usuário que estiver ativo, a gente vai ter que criar uma posição a mais. E setar a bolinha lá, né? Botar a notificaçãozinha. Vamos fazer isso então. Vai ser um... Vou ter que percorrer um filtro aqui. Então vai ser um this.users.filter. Abre e fecha parênteses. Só que aqui eu vou salvar isso dentro de uma constante para que a gente possa trabalhar com ela depois. This.users.filter. Esse filtro aqui, eu vou estar disparando aqui uma arrow function. E aqui eu vou estar passando um usuário. Esse usuário eu vou fazer a seguinte condição aqui dentro. Se o usuário.id for igual ao e.message.from, então eu estou percorrendo todos os usuários que eu tenho na minha sidebar. Quando o usuário que eu estiver percorrendo for igual ao usuário que mandou a mensagem, eu vou vir aqui e vou dar um return
nesse usuário aqui. Caso contrário, eu não preciso fazer nada. Até poderia dar um return null aqui, enfim, mas a princípio vamos deixar assim, vamos ver se ele vai rodar. Aqui eu vou fazer o seguinte, se ele encontrar um usuário, né, pode ser que ele não... Dificilmente ele não vai encontrar, mas enfim, só para a gente deixar num bloco separado. Se ele encontrar esse usuário, eu poderia deixar esse bloco aqui dentro desse return, enfim, fica a seu critério como que você vai querer trabalhar aí. Mas se ele encontrar isso daqui, eu vou fazer... A gente precisaria fazer o seguinte, pegar esse usuário que ele encontrou e setar uma posição notification para ele, por exemplo, e setar como true. Só que o que acontece? Se eu fizer isso daqui, por mais que aqui acima a gente tenha as propriedades do usuário, né, quando a gente está percorrendo um laço de repetição, eu consigo acessar como user.name, se lá embaixo eu criar o user.notification, esse user notification aqui não vai ser reativo. Então, a propriedade que eu colocar aqui, ela não vai estar sendo refletida no meu documento lá em cima. E para que eu possa criar essa reatividade, eu preciso fazer da seguinte maneira. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o view.set, abre e fecha o parênteses, e aqui eu vou passar o user na posição 0, que é o user que eu recebi aqui acima. Eu vou setar uma nova posição para ele chamada notification. Então, notification. Eu vou setar o valor dela de true. É isso daí que a gente, a princípio, precisaria fazer. Por que eu não vou usar isso daqui? Porque ele não fica reativo. Então, deveria ser reativo, mas não vai funcionar. Então, a gente usa dessa maneira aqui. A princípio, isso aqui já deveria funcionar legal. Vou deixar esse console log pelo menos para a gente ir testando por enquanto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar esse user notification. Agora eu vou vir aqui acima onde a gente tem aquele spam do usuário. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um if, vai ser igual a user.notification. Ou seja, isso aqui só vai aparecer quando tiver a propriedade notification setada como true. É basicamente a mesma estratégia que a gente utilizou para mostrar ou não o formulário, né? Então, o formulário aqui ele só mostra quando a gente tem o usuário ativo. A princípio, aqui abaixo a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Seta a propriedade e lá em cima a gente só vai exibir se o if for satisfeito. Vamos ver se vai funcionar, se vai estar rodando isso daqui. Dou um Command S para salvar as alterações. Venho no Google Chrome, atualizo aqui. Eu vou dar uma esticadinha aqui agora para a gente poder ver as bolinhas. Ó, as bolinhas já sumiram do nome. Vamos ver no Firefox aqui também. Vou dar um refresh aqui. Não tenho mais as bolinhas no nome. Vou abrir aqui a conversa com o Robson e a conversa com o Gustavo. Ou melhor, vou abrir aqui a conversa somente com o Cauê. Eu vou mandar uma mensagem para o Robson. Então, vou mandar aqui. Olá. Dou um Enter. Recebi a mensagem, mas veio com um erro. Então, referências. O view não foi definido. View não foi definido? Será que a gente não fez o import do view aqui dentro? Não fizemos o import do view. Que coisa de louco, né? Então, import view from view. Command S para salvar. Show de bola, finalizado. Atualizo aqui. Atualizo aqui também. Abro aqui a conversa com o Cauê. E aqui eu abro a conversa com o Robson. Aqui eu vou mandar olá mundo. Dou um Enter. Olha lá, recebi o objeto agora com sucesso. E agora a bolinha está na frente do meu nome. Show de bola, isso aí que a gente precisava. Eu recebi uma mensagem, estou falando com o Cauê. Obviamente que eu não vou mostrar a mensagem aqui dentro. Mas o Gustavo recebeu uma notificação, então eu sei que eu preciso clicar aqui para ver o que ele me mandou. Só que o que acontece? Eu preciso limpar essa bolinha agora quando eu clico aqui. Então, cliquei no Gustavo, li a mensagem, eu preciso limpar essa bolinha daqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar exatamente esse mesmo trecho de código. Será que vai funcionar isso daqui? Eu vou ter que pegar esse mesmo trecho de código, que daí eu preciso do usuário. Eu vou pegar esse trecho de código daqui, vou dar um Command C. E aí aqui quando a gente dá o load messages, que daí eu cliquei no usuário, eu vou limpar. Aí aqui ao invés de ser o e.messages user from, vai ser esse user ID daqui. A princípio, se não me falha a memória, deveria funcionar. Vamos ver se eu não estou ficando louco nem nada. Atualizo aqui também.
Aqui ele está dando o erro do source map, que é o mesmo erro do source map que dá aqui. Então, vou abrir a conversa com o Robson. Ó, o Robson não está nem com conversa nenhuma ativa. Eu venho aqui e mando teste. Dou um enter. Recebi o objeto, que é o console.log que a gente tem lá. Gustavo Web está com a bolinha azul. Cliquei no Gustavo Web. Não sumiu. Ah, mas não sumiu também. Talvez não tenha sumido porque está setando como true, né? Vamos setar ele como false agora. Dou um Command S aqui para salvar as alterações. E vamos fazer mais um teste. Esperto, não? Mas vamos lá. Carregou. Vem aqui no Robson. Vamos mandar... Olá. Recebi a mensagem. Cliquei no Gustavo. Setei como falso. Tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. Se eu estiver aqui conversando, por exemplo, com a H. Oi, H. Ela, obviamente, que não está recebendo lá. Vou voltar aqui. E... agora eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui a conversa com o Gustavo. Vou vir aqui e mandar um teste para mim. Olha lá. Meu chat aqui foi atualizado. Posso vir aqui, se eu clicar no meu nome, o teste está recebido. Já rola o texto para baixo, né? Rola o chat para baixo e eu consigo ver todas as mensagens. E a princípio, se a gente voltar aqui agora, eu tenho aqui ativar as notificações de conversas inativas. Então, show de bola. A gente conseguiu cumprir com todo o nosso planejamento. A gente conseguiu desenvolver um sistema de chat. Foram aulas aí um pouco mais extensas, a gente teve uma documentação aqui para poder guiar a gente durante todo esse percurso. Eu espero que você tenha gostado muito do que você viu até aqui. A gente trabalhou com algumas tecnologias relativamente novas aqui no canal da Up Inside, principalmente. Trabalhamos com Laravel, que é um framework aí que eu tenho gostado muito de trabalhar, o framework PHP mais utilizado do mundo. Trabalhamos com tecnologia de WebSocket, que vocês pediram muito nos outros canais da Up Inside. Trabalhamos com Vue, também uma biblioteca reativa aí que vem crescendo muito no mercado e você uma hora ou outra vai precisar trabalhar com ela, seja para os seus jobs, seja para você que está procurando uma vaga aí no mercado de trabalho, seja para os seus jobs freela. Eu canso de falar isso daí porque você vai se deparar com essas tecnologias mais cedo ou mais tarde. A gente está trabalhando com o que tem de tecnologia atualizada no momento. Então é sempre a última versão do Laravel, não foi a última versão do Vue, mas se você quiser atualizar isso aqui para o API Component, por exemplo, com a terceira versão do Vue aí, você pode fazer isso sem maiores dores de cabeça. E eu espero que você tenha utilizado essa documentação aqui para te guiar. Que obviamente, enquanto eu estou gravando essa aula aqui, ela ainda não está totalmente completa. Agora que finalizar aqui, eu vou fazer um overview, vou repassar colocando aqui alguns trechos de código, alguns links e tudo mais. E eu espero que isso aqui sirva para que possa guiar os seus estudos enquanto você esteve estudando comigo durante essa série. Fechado? Então, volta para cá, que agora eu quero te deixar aqui o meu muito obrigado por você ter me acompanhado durante essa série. Eu espero que eu tenha somado para sua carreira como desenvolvedor web. Espero poder contar com você numa próxima série que a gente venha gravar aqui no canal. Fica sempre de olho no que a gente estiver postando aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa websérie, o que você achou desse episódio, o que você achou dessa metodologia de episódios mais longos e tudo mais. Dá um feedback, isso aí é muito importante pra gente aqui. E, no mais, a gente vai estar sempre disponível para poder atender vocês aí. Então, confere também nos links que estão na descrição aí. Espero que você tenha curtido muito esse conteúdo. Eu deixo você aquele forte abraço e a gente se vê muito em breve numa próxima websérie aí. Até lá!